Sejam todos bem-vindos ao podcast A Palavra de Deus com Tatiane Barros. Para você que já é inscrito em nosso canal, a minha profunda gratidão. Para você que chegou agora, se inscreva e faça parte do crescimento dessa preciosa família. Compartilhe a Palavra de Deus com seus amigos, familiares, pessoas que o Senhor Jesus tocar em seu coração, para alcançarmos vidas, almas e levarmos o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. E não esqueça de dar o seu like. É muito bom ter você com a gente. E a palavra de hoje é Gênesis 1 e 2. Vamos falar sobre a criação do céu e da terra e de tudo que neles se contém. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o quarto dia. E disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra.
E foi a tarde e a manhã, o quinto dia. A criação dos seres viventes. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde, e será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o sexto dia. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Glória a Deus por essa palavra. Vamos falar agora sobre o mover do Espírito na terra. Neste texto bíblico fica demonstrado que o Espírito Santo vem atuando neste mundo desde a sua criação. Mesmo quando a terra ainda era vazia e não tinha forma, ali estava o Espírito de Deus agindo e movendo-se. Em certo sentido, nós também somos terra, porque fomos tirados do pó da terra. Antes de Cristo entrar em nossa vida, éramos sem forma e vazios. Porém, quando Cristo entrou em nossa vida, Ele nos deu forma e nos encheu do seu Espírito. Agora, não somos mais vazios. Somos cheios do Espírito Santo. O Espírito de Deus se move agora sobre a nossa vida e não mais sobre as águas. Podemos aprender sobre o mover do Espírito Santo na terra em 3 períodos principais. Primeiro período, vejamos. O mover do Espírito Santo da criação até Cristo. Da criação até Cristo, o Espírito Santo agiu por meio dos homens que Deus levantava para liderar o seu povo, de sacerdotes, juízes, profetas e reis. Neste período, o Espírito de Deus se manifestava de forma esporádica, capacitando pessoas para guiar, exortar e liderar o seu povo. Capacitou José a administrar o Egito, os engenheiros na construção do tabernáculo,
Moisés e seus auxiliares na condução do povo de Israel. Capacitou Josué para este suceder Moisés e liderar o povo, os juízes a julgar Israel, os reis a governar Israel, os profetas a advertir e orientar Israel. O mover do Espírito Santo de Cristo até o Pentecoste. Vejamos. No nascimento de Cristo até o Pentecostes, o Espírito Santo agiu por meio do ministério glorioso de Cristo. Tudo que Jesus fez, por ocasião de seu ministério terreno, foi orientado pela ação do Espírito Santo. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Teve o seu ministério aprovado pelo Espírito de Deus. Expulsava demônios pelo Espírito de Deus. Venceu o diabo porque estava cheio do Espírito Santo. Pregava cheio do Espírito Santo. Prometeu enviar o Espírito Santo para habitar conosco e em nós. Jesus se entregou para realizar a obra da redenção pelo Espírito Eterno. Foi ressuscitado pelo Espírito de Deus. Ascendeu aos céus depois de dar, por meio do Espírito Santo, o comissionamento aos seus apóstolos. O mover do Espírito Santo do Pentecostes até o arrebatamento. Vejamos. Desde o Pentecostes até o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo tem habitado na igreja, a qual é o corpo de Cristo. O Espírito Santo habita individualmente em cada crente, fazendo do nosso corpo o santuário onde Deus habita. O Espírito foi derramado sobre toda a carne a partir do dia de Pentecostes, cumprindo a promessa do Pai, a que Jesus se referiu e ratificou. O Espírito capacitou individualmente cada crente, guiou a igreja primitiva na evangelização do mundo e distribuiu os dons espirituais à igreja de Cristo. O Espírito gera nos crentes do seu fruto, sela o crente para o dia da redenção, alerta a igreja sobre os últimos tempos, exorta, adverte e fala constantemente com a igreja de Cristo. Prepara a noiva para o encontro com o noivo e com a igreja. Anseia para que este encontro aconteça logo. Conclusão. Quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Porém, uma vez em que o mundo é habitado por pessoas criadas por Deus, o Espírito Santo quer não só se mover, como também habitar em nosso coração. Ele habita conosco e se move no meio da sua igreja. E no próximo capítulo desse podcast, vamos falar a formação do Jardim do Éden. Vamos também refletir sobre criado à imagem de Deus. Até o próximo podcast com a Palavra de Deus.